Muito bem. Essa aula aqui é para a gente estudar um pouco sobre a prosa romântica no Brasil. O que é a prosa romântica no Brasil? São os livros românticos, né? Não são os livros escritos em forma de poesia, não. São os livros que são em prosa, ou seja, os livros propriamente dito do romantismo brasileiro. Hoje a gente vai falar de José de Alencar e por isso eu trouxe uma convidada especial, que é a minha grande amiga, direto do século XIX, Georgette. Não é, Georgette? Georgette é italiana, né? E de vez em quando fala um pouco de francês também. Sim. Suis. Significa sim, sim em francês, né? Então, como eu ia dizendo, Georgette, ela gosta muito de ir a bailes, gosta muito de ir ao teatro. E uma coisa que Georgette adora, além das festas, dos saraus, dos bailes, dos teatros. Georgette é muito rica, Georgette, né? A vida é uma festa. Georgette gosta muito de ler. Aí eu pergunto, Georgette, você já leu Lucila? Sim. É claro que ela já leu Lucila. Quem não leu Lucila? Georgette, você por acaso já leu Senhora? Ah, Suis. Sui. Todo mundo lia esses livros. Esses livros faziam maior sucesso. Eles eram publicados em folhetins. Cada dia um capítulo no jornal. E o cara que mais fazia sucesso com essas novelas era esse cara aqui. Como é que era o nome dele? José de Alencar. José de Alencar. Você gosta dos livros do José de Alencar, Georgette? Amo. Suis. Sui. Bem, Georgette, eu acho que você está atrasada para o baile, não é mesmo? Ah, de suis de la quai. Je suis désolée, né? Tchau, Georgette. Adiós. Adiós, né? Adiós. Então, como a Georgette estava falando, o autor preferido dela é José de Alencar. José de Alencar, ele escreveu então diversos folhetins, ele é um escritor cearense, tá? E nos livros dele, ele vai abordar o Brasil inteiro, tá? É porque assim, ó, o José de Alencar, ele é do Ceará, o pai dele é muito rico, então naquela época só pessoas ricas poderiam votar e ser votadas. O pai do José de Alencar acaba sendo eleito senador do Império, então ele se muda do Ceará para o Rio de Janeiro, certo? Então o José de Alencar, ele conviveu ali com o Dom Pedro II, é aquele, né, o Brasil Império que está acontecendo. O José de Alencar, ele então passa a escrever folhetins, e se você for procurar a lista de livros que ele escreveu, você vai ver que ele tem uma lista enorme de livros, tá? Claro que quem escreveu tanto como ele, nem todos os livros são tão bons assim. Quando você escreve lá trocentos livros, você vai ter um sobe e desce, né? Você vai ter livros muito bons e livros assim não tão conhecidos assim, não tão bons assim, quando você tem um escritor que produz tanto quanto ele produziu, certo? Mas ele com certeza ele foi o maior escritor de novela da época. Uma vez ele salvou um jornal estava quase indo à falência. Rapidamente o editor do jornal pediu, pelo amor de Deus, José de Alencar, escreve uma novela para mim. Ele foi lá, escreveu a novela O Guarani, e a novela fez tanto sucesso, alavancou as vendas e fez com que aquele jornal não fosse à falência. Pelo menos não naquele momento, né? Ele conseguiu subir as vendas assim estratosféricas aí do jornal só com o romance dele, certo? Então era uma estratégia para vender jornal, e o José de Alencar, ele era um baita de um noveleiro, né? Por que eu disse antes que ele faz um retrato do Brasil inteiro? Ele tenta realmente fazer um painel do Brasil, né? Então ele tem romances sociais urbanos que se passam ali na corte do Rio de Janeiro, romances regionalistas que vão se passar assim em lugares mais distantes do Brasil, como Tio, que é no interior mesmo. Você pode ver aqui a Mocinha, uma casa de fazenda, você consegue ver que isso aqui é mais interior, não é assim a corte do Rio de Janeiro, tá? O sertanejo e o gaúcho, né? Então são alguns dos livros regionalistas que ele escreve,
mas ele vai escrever também alguns livros indianistas, certo? Então aqui a gente tem Iracema, o Birajara e eu não tenho aqui o Guarani, certo? Que são os 3 livros indianistas do José de Alencar, beleza? Os 3 mais importantes. Então, retomando ali, o José de Alencar, ele vai escrever livros sociais, urbanos, onde a corte do Rio de Janeiro é o cenário, romances regionalistas, que vão se passar em vários locais do Brasil, né? E romances autobiográficos, tem esse aqui, ó, que ele vai falar um pouquinho da vida dele mesmo, né? Como e por que sou romancista, fala um pouco dele mesmo, né? E tem os indianistas, certo? Pessoal, os mais, como eu falei, tem uma produção grande, então tem altos e baixos, né? Os romances, O Gaúcho é considerado um livro que não é tão bom assim. Por quê? Porque ele vai escrever um livro sobre o Rio Grande do Sul, mas ele nunca foi para o Rio Grande do Sul na vida dele, né? Então vai ser um pouco forçado. De qualquer maneira, ele tenta fazer um painel do Brasil, né? Essa construção da identidade nacional, de construir o Brasil como uma nação, de fazer assim uma produção cultural realmente brasileira, que valorize o Brasil, já que agora estamos independentes. Ele vai fazer um retrato do Brasil. Outra coisa que ele vai fazer, ele vai dizer, né, aqui, que ele gosta muito de fazer perfis de mulher. O que significa isso? Que muitas vezes as personagens principais desse moço, olha aqui a capa, são mulheres, né? Aqui eu tenho Luciola, que não tem uma mulher, é um monte de tecido isso aqui, eu acho, mas é Luciola, né? E, ó, senhora, né? Então ele gosta muito de colocar mulheres no papel principal, certo? Perfis de mulher e um retrato do Brasil como um todo. Os livros indianistas dele, gente, realmente é um índio idealizado, né? É um índio, como eu já falei antes, assim como nos poemas do Gonçalves Dias, é um índio assim que foge da realidade, é uma coisa assim muito... Aqui, gente, Iracema, se a gente tivesse em aula normal, eu ia contar essa história toda para vocês, tá? Só que a gente tem pouco tempo e eu acho que também é cansativo isso, né? Ficar ouvindo historinha aqui. Numa dessas eu gravo, aí você vê se você quiser, tá? Gente, Iracema é a história de amor da Iracema, uma índia, lá nos idos de 1500 e alguma coisa, tá? Com um português, um jovem português chamado Martim. Isso aqui que ilustra a capa é uma obra de arte muito famosa da época que justamente retrata Iracema. Nessa cena, a cena que acontece no livro de verdade, a Iracema chega e percebe que Martim foi embora. Para onde Martim foi? Bom, Martim não podia deixar um bilhete porque ela não sabia ler, mas os índios tinham senhas, né? E códigos, e o Martim conviveu muito tempo com os índios, já conhece essas coisas. Então ele vai lá e coloca uma flecha e enrolada nessa flecha um ramo de maracujá, tá? O que significa isso? A Iracema chega e percebe o recado. Ele partiu para a guerra, certo? Ele vai ter que lutar. Sabe Deus se vai voltar vivo ou não. Se você embaralhar as letras de Iracema, você forma a palavra América. Então, Iracema é uma metáfora do que aconteceu com a América, né? América, depois da chegada do europeu, nunca mais será a mesma, certo? O Guarani é o contrário, é um índio chamado Peri que se apaixona por uma jovem portuguesa, loira de cabelos cacheados, chamada Cecília. Ele chama a menina de Ceci, então fica Peri e Ceci. E aí tem vilões malvados, um cara que quer matar a família toda da Cecília, roubar a mina de prata que a família tem e casar com ela. Esse é o malvadão da história. E agora, quem poderá salvá-la? Peri, né? Peri é capaz de tudo, ele é capaz até de se sacrificar aí para poder salvar a Cecília, tá bem?
Mário de Andrade fala, né? É um índio cheio de bons sentimentos portugueses. Ele se assemelha mais a um herói típico das novelas de cavalaria portuguesas, né? Europeias. E é mais ou menos isso, tá? Então, resumidamente, como é que nós estamos aqui? Eu não tô vendo aqui quantos minutos eu já gravei. Bom, espero que esteja gravando, né? Já pensou se eu não apertei o botão certo? Bom, isso eu vou descobrir daqui a pouco. Gente, tá? José de Alencar, Perfis de Mulher, Retratos do Brasil, histórias absolutamente sentimentais, né? Algumas indianistas, outras como Senhora e Lucila, sociais urbanas, tem as regionalistas e alguma coisa autobiográfica também, né? É o grande noveleiro do romantismo.